Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 3, exercício número 29. Vamos ao enunciado. Na região do espaço livre que inclui o volume 2 menor que x, y e z menor que 3, D é igual a 2 sobre z quadrado que multiplica y vezes z ax mais xz a y menos 2xy a z, em coulomb por metro quadrado. Letra A. Calcule o lado da integral volumétrica da equação do teorema da divergência para o volume aqui definido. Letra B. Calcule o lado da integral de superfície da superfície fechada correspondente. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular os dois lados do teorema da divergência. Então, o que diz aí o teorema da divergência? Diz que a integral fechada em uma superfície do vetor densidade de fluxo escalar com o vetor diferencial de área é igual à integral em um volume do divergente do vetor densidade de fluxo num diferencial de volume dV. Bom, o que ele nos pede aí? Na letra A, ele pede para calcular o lado da integral volumétrica. Então, na letra A, temos que calcular essa integral. Na letra B, ele pede para calcular a integral de superfície. Então, na letra B, calcularemos esse lado. Então, vamos começar aí resolvendo o item A. Então, queremos calcular a integral no volume aí do divergente aí do vetor densidade de fluxo dV, tá? Então, para calcular essa integral no volume, precisamos aí do divergente de D. D foi dado em coordenadas cartesianas, então temos aí que o divergente de D vai ser a derivada parcial da componente dx, derivado parcialmente em relação a x, mais a derivada parcial aí da componente y, parcialmente em relação a y, mais a derivada da componente z, parcialmente em relação a z. Então, vamos poder escrever aí que o divergente de D vai ser a derivada parcial em relação a x. Aí aqui precisamos colocar o dx. Quem é o dx? Que está na direção ax, que é o 2 sobre z quadrado, que multiplica yz. Z simplifica com quadrado, fica 2y dividido por z. Essa é a componente x. Aí temos mais a derivada parcial em relação a y. Aí vamos ter quem é o dy. É o 2 sobre z quadrado que multiplica o xz. O z simplifica com quadrado, fica 2x sobre z. 2x dividido por z. Mais a derivada parcial em relação a z da componente dz, que é o 2 sobre z quadrado, que multiplica aí menos 2xy. Então, fica menos 4, aí xy dividido pelo z quadrado, tá? Então, temos aí que o divergente de D vai ser igual, aqui, derivando esse termo em relação a x, dá zero, né? Tudo isso é constante em relação a x. Derivando esse termo em relação a y, todo esse termo é constante.
Aqui temos que derivar em relação a z, então podemos escrever o menos 4xy é constante, sai ali da derivada, fica a derivada em relação a z, esse z quadrado sobe e eu vou escrever como z a menos 2. Então, vamos ter aí que o divergente da função fica derivada de z elevado a menos 2, tomba o menos 2, menos 2 vezes o menos 4 aqui, fica mais 8, aí x vezes y, aqui subtrai um do expoente, fica z a menos 3, que voltando lá para baixo fica z ao cubo. Agora podemos calcular essa integral como sendo igual integral tripla, né? Temos a integral em um volume dv. Aí, do divergente, o divergente da função a gente encontrou, que é o 8, aí vezes x vezes y dividido por z ao cubo. Aí temos o diferencial de volume para coordenadas aí cartesianas. Temos todos os limites constantes, então aqui é toda a multiplicação de função de x, y e z, então podemos escrever qualquer ordem para o diferencial. Vou escrever dz, dy, dx. Os limites são todos iguais, ou seja, de 2 a 3, de 2 a 3 e de 2 a 3 para todas as variáveis. Então, podemos calcular essa integral aqui, né, que vai ser igual. Aqui, como temos multiplicação entre as funções, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, o 8 é constante, sai fora de todas as integrais. Aí temos integral de 2 a 3. Essa integral é em relação a x. Temos um x aqui, então fica x dx. Aí vezes a integral de 2 a 3, essa integral é em relação a y. Temos um y aqui, y dy, vezes a integral de 2 a 3, essa integral em relação a z, esse z ao cubo, vou escrever lá em cima como z a menos 3, integral em dz. Integrando todas aí simultaneamente, vamos poder dizer que é igual 8 vezes a integral de x, da x ao quadrado, sobre 2, que varia aí de 2 até 3, a integral de y, da y ao quadrado, sobre 2, que varia de 2 até 3, a integral de z a menos 3, fica aí z elevado a menos 2, soma 1 no expoente, divide pelo resultado, menos 2, variando de 2 até 3. Então, vamos ter aí, simplificando aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Simplifica com esse 8 aqui de fora. Então, substituindo os limites de integração, aqui vai ficar 3 ao quadrado, menos o inferior, 2 ao quadrado. Aqui, substituindo os limites, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui, menos o inferior, 2 ao quadrado. Aqui, a função fica negativa, né? Então, fica menos 1 sobre z ao quadrado, reescrevendo aqui. Então, fica 3 ao quadrado menos o inferior. Então, a função fica positiva e fica 1 sobre o 2 ao quadrado. Então, vamos ter aqui 9 menos 4, 5. Que 9 menos 4, 5. Ali vamos ter uma fração, 9 e 4. O MMC entre os dois termos dá 36. 36 dividido por 9 dá 4. Então, fica menos 4 aqui. 36 dividido por 4 dá 9. Mais 9 aqui. Menos 4 mais 9 dá 5. Temos aqui 5 vezes 5 vezes 25 vezes 5. 125 dividido por 36. Que podemos calcular aí, se quisermos em decimal. 125 dividido por 36, 3,47, tá? A unidade é em coulomb. E na letra B, ele quer calcular a parte da integral de superfície de D escalar com ds. A superfície fechada é a superfície de um cubo.
Então, eu vou fazer a representação. Tendo a representação do cubo e como referencial Z na vertical, Y para a direita e o X representando saindo da lousa, vamos poder escrever a integral aí na superfície para 6 superfícies, que são as 6 faces do cubo. Então, essa integral vai poder ser escrita como sendo igual. Uma integral, a primeira superfície, eu vou considerar aí aqui, que é quando x é constante igual a 2, tá? Paralelo aí ao plano YZ. Então, vamos colocar aí na superfície de x igual a 2. Aí eu preciso de um diferencial de área. Então, avaliando aqui o diferencial de área, ó, pegando um pedacinho de área, eu tenho que a direção do vetor está saindo da superfície. Então, ele fica para trás. Então, eu tenho aqui que esse diferencial de área ds vai ser igual a um diferencial ds. A direção do vetor vai ser menos AX. Como eu tenho aqui o diferencial de área na direção AX, a componente que eu vou pegar do vetor aqui D é só a componente em X para fazer o produto escalar. Então, a gente tem ali na condição que vai ser o dx na direção AX, escalar com ds menos AX. Aí vamos ter mais a integral. Agora eu vou pegar aí a superfície x igual a 3. Então, vou vir aqui, ó. Essa é a superfície x igual a 3. Tá? X igual a 3. Peguei um pedacinho da área. Aí, eu vou ter aqui saindo da superfície. Então, vai ficar para frente. Eu vou ter aí o ds. Esse ds vai ser dado aí por um ds AX. Então, eu vou pegar aqui a componente x do vetor aí, densidade de fluxo na direção AX e fazer o produto escalar com o ds AX. Aí, vamos ter mais, tá? Agora, vamos pegar a superfície onde o y é constante. Então, seria esse ponto aqui, ó, onde o y é igual a 2, tá? Aí, temos aí que nessa superfície, o diferencial de área tá para fora da superfície. Então, a gente tem que o ds vai ser um ds, a direção e sentido vai ser menos AY, tá? Então, vai ficar integral na superfície y igual a 2. Aí, aqui vamos pegar só a componente dy para fazer o produto escalar. Então, vai ser dy na direção AY e escalar com ds aí menos AY. Aí, vamos ter mais, agora pegando a superfície y igual a 3. Então, vem aqui, ó, pegando essa superfície aqui, um pedacinho da área, isso é y igual a 3, tá? E a gente tem aqui o vetor ds. Esse ds vai ser igual a um ds e a direção e sentido é a y positivo. Então, vai ficar integral na superfície y igual a 3. Aí, para a componente dy, que está na direção AY, escalar com ds AY. E vamos ter aí as outras duas superfícies, né? Ou seja, mais, considerando a parte de z igual a 2, que pegar um pedacinho de área aqui, aí seria z igual a 2, a parte de baixo, o diferencial de área está para baixo, saindo da superfície,
esse seria o ds, que é um ds menos AZ. Então, vai ficar integral na superfície z igual a 2, z constante. Aí, vou pegar a componente só de z, que está na direção AZ, e escalar com ds menos AZ. Aí, temos aí mais a integral. Aí, na superfície z igual a 3. Então, a gente vem aqui, pega um pedacinho de área, tá? Vamos ter o ds para cá, aqui é a superfície z igual a 3. Esse ds vai ser um ds na direção e sentido AZ. Então, aqui fica dz, aí AZ, tá? Escalar com ds AZ, tá? Então, reescrevemos aí. Agora a gente tem os produtos escalares, né? A direção com a mesma direção, que esse termo dá 1, aí esse termo dá 1, esse termo também dá 1, esse produto escalar entre eles dá 1, dá 1 e dá 1, aí vai sumir os vetores aí, né? E aí vamos ter só escalares. Bom, agora substituindo aí os termos das componentes do vetor densidade de fluxo e os diferencial de área, vamos ter que fica igual. Aqui a primeira integral fica negativa, menos. Aí a integral na superfície vira integral dupla. Os limites de integração são constantes, de 2 a 3, de 2 a 3. O dx vale 2y dividido por z, 2y dividido por z. O diferencial de área, como eu tenho a superfície em x constante, diferencial de área fica dz dy ou dy dz. Como os limites são constantes, posso escrever qualquer ordem. Então, vou escrever dz e depois dy. Essa segunda integral fica positiva, aí mais integral dupla, os limites de 2 a 3, de 2 a 3. O dx é o mesmo, 2y sobre z, vezes aí o diferencial de área, dz dy. As superfícies em y, a gente vai ter essa integral aqui fica negativa, menos integral dupla, os limites são os mesmos, de 2 a 3, de 2 a 3. O dy, a gente tem aí que é 2x dividido por z, então é 2x dividido por z. O diferencial de área, se a gente está em y constante, a gente tem o diferencial de área dx dz ou dz dx. Vou colocar aqui dz dx. Mais, aqui a integral fica positiva, integral dupla, os limites de 2 a 3, de 2 a 3, dy é o mesmo, de 2x até z, vezes o diferencial de área, dz dx. E as duas últimas integrais aqui, que são as superfícies em z, a gente vai ter, essa aqui vai ficar negativa, menos integral dupla, os limites de 2 a 3, de 2 a 3. Aí vamos ter que dz vale aí o menos 4xy sobre z quadrado. Então, é menos aí 4xy sobre o z ao quadrado, depende de z. E estamos na superfície z igual a 2, então 2 ao quadrado. Estamos aí em z constante, então o diferencial de área é dx dy ou dy dx. Como os limites são constantes, tanto faz. Então, vou escrever aqui dx e depois dy. Essa integral aqui a gente vai ter que é positiva, mais integral dupla, de 2 a 3, de 2 a 3. Aí vamos ter, quem é o dz? É menos 4xy sobre o z ao quadrado, só que o z agora vale 3. 3 ao quadrado. Diferencial de área ds vai ser aí dx dy, né?
Agora podemos perceber aí, ó, que essa integral negativa, essa positiva, a mesma integral que eu tenho que fazer, eu tenho que o fluxo passando nessa superfície aqui de x igual a 2 é igual x igual a 3, um para um lado, um para o outro, um vai cancelar com o outro. A mesma coisa acontece aqui, essa integral dupla é igual a essa é negativa, essa é positiva, essa cancela com essa. Essas não são iguais porque aqui os fatores são diferentes, essa aqui vai ficar positiva, essa vai ficar negativa, mas aqui é dividido por 4, aqui é dividido por 9, tá? Então, eu posso dizer que vai ficar sendo igual, né? Aqui, colocando em evidência, menos com menos dá mais, 1 sobre 4, ou cortando 4 com 4, aqui vai sobrar 1, tá? Aqui, colocando em evidência, menos, tá? O 4 aí sobre 9, que multiplica a integral. Aqui, como é a mesma integral, né? xy dx dy, xy dx dy, limites constantes, posso escrever a multiplicação das integrais. Então, integral de 2 a 3, essa limite é de y eu tenho aqui a variável y, então y dy, que multiplica de 2 a 3, aqui eu tenho a variável x, de x dx. Então, vamos ter aí que vai ficar igual. Aqui, fazendo a conta, a gente tem 5 sobre 9, né? 1 menos 4 nonos, vezes a integral de y, que dá y quadrado sobre 2, que varia de 2 até 3, vezes a integral de x dx, que dá x quadrado sobre 2, que varia de 2 até 3. Substituindo aí os limites de integração, a gente vai ter aqui 5 sobre 9 vezes 2 vezes 2 dá 4. Aí aqui fica limite superior 3 ao quadrado, menos o inferior 2 ao quadrado. E aqui substituindo, limite superior 3 ao quadrado, menos o inferior 2 ao quadrado. Ou seja, temos aqui 5 sobre 36. Aqui 9 menos 4 fica 5, 9 menos 4 fica 5, ou seja, temos aí 125 dividido por 36, que a gente viu aí, né, calculando pela parte A, que é igual a 3,47, que fica aí na unidade de Coulomb. Está provado o teorema da divergência. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!